Muito bom dia, amados irmãos e amigo presente, aqui em Ellinger, Texas, Estados Unidos, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, nos diferentes países, e lá também onde tu estás, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente lá em Matamoros e todos os irmãos reunidos lá nesta ocasião. Sábado 6 de diciembre deste ano 2025. De hoje, sábado, 6 de dezembro deste ano 2025. O ano já se foi. Só nos restam uns diazinhos onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus, na parte da palavra e também na parte de todas as bênçãos que nos dê na culminação deste ano, que tem sido um ano de grandes bênçãos, ano de grandes revelações da parte de Deus, pelo que agradecemos a Deus por toda a palavra que nos trouxe e as que nos falta trazer nesses dias finais deste ano. Darle gracias a Dios por permitir-nos viver um ano mais. E dar graças a Deus por nos permitir viver um ano mais, poder glorificá-lo, poder exaltá-lo, poder trabalhar em sua obra e ser de bênção para a obra, e fazer com que a nossa vida tenha uma história muito linda, muito formosa em seu programa. Um ano de histórias. Um ano de história. Nos restam pouquinhos dias para finalizar a nossa história deste ano, 2025. Que ele encerre e termine com chave de ouro. E começar um ano novo com mais ânimo e mais força e dizer: Senhor, se neste ano passado talvez teve situações em minha vida que não te agradaram, então, mas eu corrigi e nesse ano me ajuda. Nesse ano me ajuda para não cair. Senão que vou com mais entendimento, mais conhecimento na minha caminhada e te agradar a todo momento. Porque isso é o que desejamos, agradar a Ele todos os dias da nossa vida. Lhe servir com todo o coração, não porque nos obriguem, mas porque amamos a sua obra, amamos o seu programa e sabemos e estamos conscientes de quem somos nós, porque Ele nos colocou no tempo da culminação, a finalização do seu programa. Portanto, Ele teria que colocar o melhor, o maior que Ele criou, o ser humano, mas dentre os seres humanos, reservou a nós para a parte da culminação, a parte final. E Ele disse: com esses, eu vou encerrar e finalizar meu programa neste planeta Terra, nos corpos onde meus filhos nasceram, e eu os vou colocar, nesse tempo, vou colocar a esses que vão fechar com chave de ouro o meu programa. Porque Ele se agradou que os latino-americanos e caribenhos encerrassem essa parte final do seu programa. Um jardim de flores, e que jardim! A sua cor de pele, seu sorriso, seus olhos, o seu andar, seu caminhar, agradou a Ele. Ele se agradou desta beleza humana. Vocês são a beleza andante, caminhante de Deus. O mais formoso para Deus é você e sou eu. Porque Deus olha a alma, o que tem aí dentro. E mostramos assim, olha como se vê tão lindo.
estar contento. Que formoso é estar feliz, de estar contente. Mesmo que tenham situações na vida, Feliz y contento voy, porque tú eu estás conmigo estou indo feliz e y tú me contente, pusiste porque en este tu tiempo estás comigo e tu me final colocou para neste culminar, tempo cerrar final tu para programa. finalizar o seu programa. Que Dios nos bendiga en estos días finales de este año. Que Deus nos abençoe nesses dias finais deste ano. Terminemos el año agradecidos a Él y felices. E vamos finalizar o contentos, ano agradecidos a Ele, felizes e contentes. con alegría, E vamos con iniciar felicidad, o novo ano com alegria, com felicidade que pronto seremos transformados. e consciente que breve seremos transformados. Entraremos a un año más cerca. Entraremos a um ano mais perto. Deseamos que sea el año en que estamos viviendo Desejamos que seja o ano que estamos vivendo, ou seja, que ainda temos até o 31 para clamar, para clamar, pero conscientes de que Dios tiene su programa, mas consciente que Deus tem seu programa e tem um tempo específico, tampoco forzar então também não queremos y forçar obligar a que sea este año. e Pero si obrigar este año que seja neste ano, mas se for neste ano, limitaciones para el próximo, então não teria limitação no próximo, já seria sem limitações. limitación que tenemos ahora, Mas essa limitação que temos agora, pronto veremos que será también manifestada en nuestros breve, cuerpos, também veremos que será una manifestado limitación eterna. em nosso corpo, será Si manifestado pasó en el tiempo de los apóstoles uma y aquello fue una muestra, limitação eterna ¿cómo será en este tiempo? e aconteceu no tempo dos apóstolos naquele tempo, como será nesse tempo, quando os filhos de Deus têm fé de rápido? Irmão Branham disse, eu não ficaria na frente de alguém que tenha fé do rápido, irmão Branham disse, porque aí não tem limitação em nada. Que es limitado, Ou seja, o que você possa pensar que é limitado nessa parte aí, naquele tempo, nesse tempo, não terá limitação. Tal coisa é possível, tal coisa é possível, tal coisa é possível, tudo será possível, conforme a la perfecta voluntad de Dios. conforme a perfeita vontade de Deus. En el libro del Apocalipsis No livro do Apocalipse, nos habla en el capítulo 10 no capítulo 10, nos fala de esa consumación y cuando se estaría desta llevando a cabo. consumação e quando estaria sendo realizada. Verso 1 en adelante dice: Versículo 1 em diante diz assim: descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco sus celeste. pies como columnas de fuego. E o rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. Y puso su pie derecho sobre el mar y el E izquierdo tinha na mão o sobre la livrinho tierra, aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. como ruge un león. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Truenos emitieron sus voces. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevi-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. O tempo não seria mais, aí escreveu de redenção. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Podem assentar, por favor. Fe de rapto es igual en la culminación final. Fé de rapto é igual Esa es la culminación final na culminação final. que Dios estaría dando esa fe. É na culminação final que Deus estaria dando essa fé do rapto, essa fé de transladação. Para una culminación E para uma culminação, tiene que haber un trayecto, tem que ter tiene que haber uma trajetória,
tem que ter um trajeto, uma trajetória para chegar a algo final. Por exemplo, um bebê começa engateando e a culminação é que caminhe, porque o ser humano foi feito para caminhar, mas como começa? Começa engateando. Aí tem uma trajetória deste final. O que vai fazer um doutorado? Para ser doutor ou advogado, a carreira que for, arquiteto, engenheiro, o que for, começa e vejam, tem uma trajetória e no final, a culminação, o final é a graduação. E se gradua nessa carreira que ele ou ela desejou. Agora, veja, na mensagem, o campo já estão brancos para a ceifa, a cega, diz assim. Agora ouvimos, ou vocês estiveram escutando numa cita que foi lida, onde fala que os dois ungidos, as duas oliveiras, Moisés e Elias, pregarão a Cristo. Estarão pregando e batizando no nome de Jesus Cristo. Portanto, surgem de onde? Ou seja, de onde surgem esses ministérios? Essa cita que ele está falando aí está na página 57. Porque vocês vejam, eles surgem do meio da igreja, esses ministérios. Agora, primeiro vamos ao livro das eras, porque ali também nos mostra, antes de ler, a cita que ele está nos mencionando no livro das eras, na página 30, diz, agora quando o evangelho voltará aos judeus? Agora isso está na página 41. Esse extrato, para ver ali também o que ele nos escreveu. Página 31, parágrafo 333. Daí é que foi tomado esse extrato. Aqui na página 30 diz, agora, quando o evangelho voltará aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está preparado para voltar aos judeus. Do lado direito escreveu o evangelho do reino. O evangelho do reino é o que seria pregado ao povo hebreu. Oh, se somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, nesse nosso dia, essa grande coisa que vai acontecer percorrerá até o Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho novamente aos judeus. E aí do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras, e outro traço embaixo e escreveu dispensação da lei, dispensação da graça, no centro, as eras, e na dispensação do reino, pedra angular. Portanto, em etapa de pedra angular, é que o evangelho do reino regressaria ao povo hebreu. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho novamente aos judeus. Estamos preparados, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Do lado direito ele escreveu rapto. E vejam embaixo, ele escreveu uma mensagem influenciando a outra mensagem. No livro de citas, em cima deste parágrafo 333 da página 41, onde diz, o dia gentil é igual à dispensação da graça. E também escreveu,
Moisés e Elias. Agora vejam a frase, quando fala, quando o dia gentil terminar e o evangelho estará preparado, em cima aí ele escreveu, o evangelho está preparado, ele escreveu Evangelho do Reino. E em cima, nessa mesma página 41, continuando nesse parágrafo que lemos, escreveu, os gentios, Moisés e Elias. Então veja de onde sai dos gentios. Os gentios, entre parênteses, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus e virá o rapto. Então vejam que tem uma trajetória para realizar o programa de Deus nessa parte final, nesta culminação. Agora, na mensagem reconhecendo o dia e sua mensagem, aí ele nos fala desta ocasião quando ele queria ir a Israel. Agora recordem que se ele queria ir a Israel, é porque sabia que o povo hebreu estaria recebendo o Evangelho. Estaria recebendo o Evangelho do meio dos gentios. Ou seja, ele tinha esse conhecimento. E como ele tinha o espírito ministerial de Elias em sua quarta manifestação, então ele falava, bom, então aqui é onde o povo hebreu será convertido. E ele se foi para lá, comprou passagens, preparou tudo. E vocês podem ver que ele foi se movendo. Porque ele, como todo mensageiro, desejava que o programa divino finalizasse com a ressurreição e a transformação. E como isso ia acontecer? Também no tempo que o povo hebreu estaria recebendo e vendo a mensagem. Então ele preparou tudo. Quando já estava pronto para tomar o voo, veja, tem um lugar que ele relata e ele disse, página 42 de Reconhecendo o Dia e Sua Mensagem, página 42. Amigos, reconheçamos que fomos chamados para nos reunir para o som da trombeta, porque a trombeta do Senhor tocará e o tempo já não será mais. Ele reuniu Israel. Do lado direito escreveu a trombeta e a reunião. Ele disse que os reuniria no terceiro dia, e já passaram 2.700 anos, e ele disse que os reuniria no terceiro dia, e assim ele fez. Ele disse que revelaria o caminho da vida. Ali está Israel, simplesmente esperando que a noiva se vá, para que os dois profetas possam vir, profetas hebreus. Eles os reconhecerão. A igreja sai da dispensação da graça, se vá da dispensação da graça e é colocada na dispensação do reino. Se lembram quando eu estava ali no Cairo, já preparado para atravessar para lá? O irmão Luiz Petros disse, irmão Branham, se eles chegarem a verem isso, eles crerão em um profeta. Aí do lado esquerdo escreveu os dois profetas e os 144 mil judeus, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Eu disse, para mim é uma coisa boa. Ou seja, imagina que fosse ele e o ministério que ele tinha, que fosse o ministério que o povo hebreu visse, Deus atuando, então isso seria grande para ele. Para qual mensageiro não seria grande? Imagina a culminação, a parte final. Ele disse, é uma coisa boa para mim. É o homem, mas também vejam como é o homem, mas também vejam como é a graça de Deus. Eu disse, eu lhes lerei esse Novo Testamento, eles já leram, o irmão Luiz lhes enviou mais de 1 milhão, o irmão Luiz Petros da Suécia enviou para eles, e eles liam, não como esses judeus modernos, mas como aqueles que estão em sua terra, que vinham falando que se esse é o Messias, queremos ver ele fazer o sinal do profeta, então lhe creremos. Porque o que eles procuram são sinais.
Agora veja, Luiz Petros disse, irmão Branham, essa é a oportunidade. Ali está a oportunidade. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e escreveu a oportunidade. Alguém tinha me falado que haveria uma oportunidade e eu já estava pronto. Do lado esquerdo escreveu, se ele é o Messias, que ele faça o sinal do profeta. Ele escreveu aí. Se ele é o Messias, que faça o sinal do profeta. Alguém me disse que o irmão Angan Blai tinha falado, irmão Branham, isso alarmaria Israel? Faça o sinal do profeta diante deles e eles crerão. Tudo já estava preparado. Você vai fazer lá o sinal do profeta e eles vão crer. Era um povo crente. Que famoso é quando o mensageiro tem um povo crente. Lá nós falamos assim, que vai a toda, ou seja, vai com tudo, com esse mensageiro até o final. Por isso Davi dizia, um guerreiro que se levante do meu lado. Essa luta lá vai ser difícil, mas lá a luta ia ser difícil, mas ali tinha guerreiros que iam se levantar ao lado de Davi, crendo que aquele era o ungido de Deus. Era o que Deus tinha ungido para ser rei. Eu disse, Senhor, eu já estou preparado. Aceitei o dinheiro, ou seja, a oferta para ir na viagem. Compramos passagens, fizemos uma parada no Cairo. Eu disse, sim, Senhor, eu estou pronto, estou preparado. Sempre para toda obra temos que estar prontos, preparados para fazer a obra de Deus, sempre preparados. Vamos fazer algo? Sim, eu posso. Tem que fazer uma obra, estou aqui. Como? Eu não sei, mas estou aqui. Senhor, eu estou disposto. Sempre dispostos para fazer a obra de Deus, não sendo forçado. O Espírito Santo me disse, quem? O Espírito Santo. Esse não é o seu lugar. Isso não é no seu tempo, você está se adiantando. E aí ele escreveu, é o do quinto Elias, o Apocalipse 11, versículo 3. E do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular e as eras. E embaixo escreveu, escreveu aí na parte das eras, nessa parte aí escreveu 7 trombetas e em cima escreveu uma grande trombeta. Embaixo escreveu o quarto Elias, não é o quinto Elias. Eu pensei, ai de mim, eu vim essa distância toda até aqui, agora eu vou. Mas algo disse, detenha-te aqui, não vá para lá, volta para a Índia. Vá para a Índia, não vá para lá, vai para a Índia, mas não vá para lá. Do lado esquerdo escreveu, a Israel não vai para a Índia. Caminhei lá atrás, no hangar onde guarda os aviões e pensando, mas por que, Senhor Jesus, o que isso quer dizer? Então ele me revelou que não são gentios. Esses profetas são os que têm que ser de acordo com a Escritura. Moisés e Elias têm que vir e, ainda mais, a noiva ainda não foi tomada. Esses profetas regressarão e eles farão o sinal do profeta. Isso é a Escritura. Então, aí tudo está cumprido perfeitamente. Israel, como uma nação, nascerá em um dia. Aí ele escreveu, terceira dispensação. Não poderia nascer na segunda dispensação. Das últimas 3, na dispensação da graça. Teria que ser na dispensação do reino.
Aí escreveu o oitavo dia, ou seja, era de pedra angular. Amém. As luzes da tarde estão brilhando. Do lado esquerdo escreveu Zacarias 4, Apocalipse 11, do 3 ao 6, e escreveu Moisés e Elias. Do lado direito também para cima escreveu Israel é igual, os 144 mil serão a nação que nascerão espiritualmente, da qual o profeta Ezequiel nos falou na visão dos ossos secos, como o Espírito de Deus regressaria a Israel. Agora vejam, ele continuou dizendo, portanto, surgem de onde? Do cristianismo. Porque é o cristianismo e é no cristianismo onde prega e batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos voltar à página onde paramos. Íamos ler a 50 o quê? Anotaram a 57. Ele disse, todo esse fundamento, irmão Brah disse, e todo esse fundamento, vejam, toda a mensagem que ele trouxe. Vejam, página 57, parágrafo 499, diz assim. Vejam esses três profetas, ou esses dois profetas, quando eles se levantarem aqui em cima, e na metade da semana, eles serão cortados assim, então começa a batalha do Armagedon. Então Deus mesmo começa a falar. Então ele se levanta, escreveu ressurreição, e começa a pelejar. Esses profetas estão golpeando a terra, eles estão pregando no nome de Jesus Cristo, eles estão batizando da mesma forma, e eles os estão seguindo. Aí fala-se meio, ele une tudo aí meio pelo meio. Continua dizendo, e pregarão no nome e batizam. Do lado continua. Batizando no nome de Jesus. E escreveu também Moisés e Elias, traço, morre antes dos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Agora, de onde sairia esses ministérios de Moisés e Elias? Do meio do cristianismo. Portanto, em alguma das etapas deste ministério, devemos ter visto esse ministério batizando. Vem? E depois sai daí e fala que chama Moisés com ele. Isso está nessa mesma página. Parágrafo 494. Do ladinho. O espírito de Elias fora dessa igreja gentia continuará diretamente para dentro desta igreja judia. É uma igreja o quê? Judia. A que corresponde à era da pedra angular. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta indicando a pedra angular. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia, vocês veem? E em ele circulou. É um instrumento, o último profeta mensageiro. E ele pregará a mesma mensagem do Pentecoste aos judeus. Aí escreveu, ano do jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês viram? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão novamente, diretamente a eles. Do lado esquerdo para cima escreveu, a era judia é igual dispensação do reino e era de pedra angular. E desenhou uma pedra angular e escreveu depois, era gentia. Em cima tinha escrito também Moisés e Elias. Agora vejam, tudo isso se cumpriria depois da dispensação da graça. Nesta mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, vejam na página 8, aqui nos diz assim,
Domingo passado, eu estava pregando sobre os dias festivos. Domingo passado. Ou seja, isto foi em um domingo e no domingo anterior ele tinha pregado Festa das Trombetas. E nesse domingo de agora, então, ele pregou reconhecendo o dia e sua mensagem. No domingo passado, eu estava pregando sobre os dias festivos, entre a festa do Pentecoste e a festa das trombetas, que teve um tempo longo, exatamente 50 dias. E aí desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta para as eras, e escreveu 49 embaixo, e colocou uma seta para a pedra angular, e em cima escreveu 50. Pentecoste significa 50. Era um tempo que os primeiros frutos da colheita foram trazidos, e vimos que lá naquele tempo era um tipo perfeito, os primeiros frutos naturais, que representavam os primeiros frutos do Espírito Santo que seria derramado sobre o povo. Então vemos que aqueles 50 dias foram recebidos pelos gentios, porque Deus chamou de entre os gentios um povo para seu nome. Estivemos passando por essa festa longa do Pentecoste. Agora, realmente, entre os 50 dias, teve exatamente 7 sábados. Os 7 sábados representaram as 7 eras da igreja, durante as quais ele chamou de entre os gentios um povo para seu nome. Aí desenhou somente a parte das eras, do lado esquerdo, durante o tempo da festa pentecostal. Agora, no final desses 7 sábados que passaram, devia ter o dia da expiação, que é as 7 trombetas. Aí ele escreveu dia de expiação hoje. As 7 trombetas eram para convocar um dia de reflexão para o sacrifício, ou seja, a expiação. Então vemos que as 7 trombetas pertenceram somente a Israel. O Senhor não me permitiu pregar essas 7 trombetas. Embaixo escreveu: as 7 trombetas é igual, produz a santa convocação de Israel para o dia da expiação no ano 50, ano do jubileu. Eu vou ler novamente. As 7 trombetas é igual, produzem a santa convocação de Israel para o dia da expiação no ano 50, ano do jubileu. Fiquei um pouquinho calado para vocês anotarem, porque na escola... Agora, eu estou falando, tem que ler novamente. Na escola, na universidade, quando o professor está dando a aula, a gente anota e o professor fala, a gente fala para o professor, espera um pouquinho e começa a anotar, porque se começa a falar outra coisa, então confunde na mente da pessoa com o que estava falando, e a pessoa fala, eu não consigo anotar. Às vezes os professores são bons e voltam e repetem a frase. Agora veja, repetir a frase. Um professor bom. Me lançando flores. Que lindo um povo alegre. Que formoso um povo alegre. As 7 trombetas é igual. As 7 trombetas é igual, produz a santa convocação. Em santa ele colocou assim, entre parênteses. Produz a santa convocação de Israel para o dia da expiação, no ano 50, ano do jubileu. E em ano de jubileu, também ele coloca assim, entre aspas, ou seja, entre parênteses. Eu já estava preparado para enviar os anúncios, lhes dizendo que pregaria essa grande mensagem, mas eu disse, tem algo que me incomoda bastante. Billy e os demais nos mantivemos trabalhando e nos esforçando para ter preparado o prédio com ar-condicionado para essa próxima semana. Por algum motivo, o Espírito Santo não me permitiu pregar sobre as trombetas e eu me perguntava por quê. E eu disse à minha esposa, eu vou
orar, eu me ajoelhei diante de Deus e Ele me revelou que essas 7 trombetas soaram sobre o 6º selo e que eu já tinha pregado. Então você veja, é a mão sobrenatural de Deus, pertencem a Israel. Lá ele tinha trazido essa revelação, que essas trombetas eram para Israel, mas agora vejam. Você viu? É a mão sobrenatural de Deus, pertence a Israel, e nós as vemos sob o 6º selo, que foi a perseguição dos judeus. Aí escreveu as trombetas sob o 6º selo. Do lado direito para cima escreveu as trombetas. No tempo dos gentios tinha estado nesta festa pentecostal. Todas as trombetas foram tocadas sob o 6º selo. Domingo passado nós vimos isso na festa das trombetas. O que faria era para fazer os judeus correr de toda parte do mundo à sua terra. Tinham que estar ali e as 7 trombetas tocaram sob o 6º selo. Agora vejam no livro de Citas, na página 130, que é uma mensagem também que ele pregou nesse dia, porque aí tem a data. Ou seja, que foi depois, mas tem que verificar se foi à tarde. Está na mensagem cisternas rotas ou poço rompidos. Por isso as mensagens ele me falava, por exemplo, quando você ver a mensagem, o sinal, por exemplo, você vai para frente e volta atrás e veja as mensagens que estão em volta dessa. Porque ele trouxe certas palavras, certas revelações, e aí você vai ver um quadro claro do que o Espírito Santo tinha que trazer, ou trouxe, porque ele não falou nessa mensagem, ele vai dizer mais adiante, e um pouquinho antes, a introdução disto que ele ia falar. Isso é uma chave. Você procura ao redor dessas mensagens, por exemplo, a mensagem e o sinal. Portanto, então, do lado tem que ter a mensagem desespero e também a mensagem festa das trombetas tem que estar junto com a mensagem reconhecendo isso, a mensagem e poços rompidos, que tem que ter aí também. Porque aí ele falou certas coisas que ele não falou nessas mensagens anteriores. E se falou, ele não abriu completamente. Então, mais adiante, encaixa, porque veja o que fala em poço rompido, página 11, lembra que os que estão vivos não impedirão os que dormiram, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a 6ª acaba de soar, e essa última trombeta como último selo, e o que é o último selo? O 7º selo. O que o 7º selo é para a noiva, que é a vinda do Senhor, é a 7ª trombeta para os judeus, Moisés e Elias. E eu me lembro quando ele falava para mim, você tem que se desenvolver bem nesses temas. Da 7ª trombeta, o 7º selo. E eu falava, mas me desenvolver bem? Bom, eu estudava da 7ª trombeta, 7º selo, e procurando extrato, eu creio que tem um estudo que eu preparei para ele com tudo isso. Bom, aí está aí, para você ter. E eu não percebia que eu mesmo estava estudando para isso. Então veja como Deus faz as coisas tão simples. Como o Espírito Santo, o tutor, dá as diretrizes e revela coisas que talvez o aluno não percebe. Como na universidade ou na escola, o professor passa certas coisas. Olha, por aí estou lhes dando uma chave, estuda isso, estuda aquilo. E quando vem a prova, vai ser dado tal coisa e tal coisa. Bem, a 6ª termina de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora veja que nos falou aqui no livro de Citas também, e nos disse assim, que esse 7º selo, que é o Apocalipse 10, vamos ver na página 129.
Vamos ver onde está aqui, na 11:49. Diz assim, vejam. Desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e o Apocalipse 10 foi sétimo selo. Apocalipse 10 é a vinda do anjo forte. As 7 trombetas entre essas duas vezes. Oh Deus, como poderemos falar isso para que as pessoas vejam? Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, e o sexto selo toca ao mesmo tempo. E entre a sétima trombeta e sétima trombeta, há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à doutrina original do Pentecoste. E as duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus enquanto a igreja está sendo levantada. Todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar, não será uma denominação. E aí ele escreveu Moisés e Elias. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular também. Agora veja, nos fala também na 11:50. Agora, assim como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido. O mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, conhecer a vinda do Senhor. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. Aí estão as duas coisas juntas. Ou seja, o cumprimento da vinda do Senhor, tanto para a igreja noiva como para o povo hebreu. Agora vejam, continua dizendo na mensagem, os campos estão brancos para a ceifa. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo verá uma manifestação muito grande nesse tempo final. Veja que tem um lugar que nos fala aqui também, na página 23 do livro de Citas, parágrafo 186, diz ela, correu até a cidade e falou assim: venham ver um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não é esse o Messias? Ele nunca fez isso com um gentil. Por quê? Porque ele deixou até esse dia. Isso é o que disse aqui. Nos dias quando o Filho do Homem for revelado desde os céus, aí ele escreveu em Elias, está se revelando a si mesmo agora a igreja em misericórdia. Na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, e aí em cima escreveu em Moisés e Elias, essa é a próxima vez que ele se revelaria como Filho do Homem. Será na destruição. Aí escreveu o sexto selo, aos que rejeitaram a mensagem. E aí escreveu Elias e Moisés. Rejeitaram o quê? A mensagem. Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. O que ele escreveu ali no livro Os Selos. Em cima escreveu R de revelação do céu. O Filho do Homem escreveu HH. Revelação do céu, o Filho do Homem. E escreveu, o Filho do Homem se revela 2 vezes. Agora vimos esta manifestação do Filho do Homem em misericórdia no reverendo William Branham. Na página 22, aqui mesmo, vejam, do parágrafo 183. Ele disse, agora o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Com Elias, escreveu do lado direito. Ou seja, Elias na sua 4ª manifestação. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e eu desejo não tornar isso tão pessoal nessa reunião, mas eu espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos, a sua igreja em misericórdia, lhe ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez com Abraão antes da destruição. Em cima do parágrafo escreveu, veio de sua glória, Filho do Homem, graça e juízo. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. E riram e zombaram, escarneceram. A próxima vez que ele se revelar, aí escreveu, na 3ª dispensação. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo
e as nações que esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Mas bem, o seu dia de graça. Aí ele escreveu Elias e Moisés. Seu dia de graça, segunda dispensação, ele escreveu. E escreveu em cima também Apocalipse 19, do 11 ao 21. É a manifestação do Filho do Homem em juízo. Mas para os escolhidos é em misericórdia. Agora vejo nessa mensagem Festa das Trombetas, na página 46, diz assim. Agora observa para concluir. O ministério, como o sétimo anjo, essas duas testemunhas, estaria debaixo dessa sétima trombeta, exatamente antes da sexta trombeta, exatamente antes da sétima trombeta, lá. Aí ele escreveu sobre a trombeta, do lado esquerdo, Apocalipse 11, do 15 ao 19. E embaixo escreveu a grande trombeta. Agora recordem, eu lhes disse que eu lhe devolveria essa grande trombeta. Isso foi quando ele disse: Senhor, me permita que eu entregue essa espada a outro, que seja honesto e leve a verdade. Tem um escrito do irmão William que ele deixou. Ele disse, o que ele faria aqui? Em Isaías ele disse que a grande trombeta seria tocada, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Tem duas delas, Moisés e Elias, para tocar as trombetas. Mas sob a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José voltando. Vê, todas as nações se reunirão em Jerusalém. E em cima escreveu, a grande trombeta anuncia José. Aí ele escreveu Jesus em sua vinda. A Cristo. Cristo, ungido, Messias, é o mesmo. Do lado direito, assim para cima, escreveu: todos se reunirão em Jerusalém. Agora, diz que todas as nações se reunirão em Jerusalém. Todas as nações se reunirão em Jerusalém. Bom, para entrar lá todos não cabe. Mas como é a forma que todas as nações poderão se reunir em Jerusalém? Olha, eles estão captando rápido. Viram como Deus cumpre tudo? E vai cumprindo tudo em simplicidade? Em simplicidade. Porque é o tempo para o cumprimento dessas profecias. Portanto, Deus vai atuar para que isso se torne uma realidade, para que isso se cumpra. Porque a palavra já foi falada. Agora tem que ser materializada. E todos trabalharemos para isso. Todas as nações reunidas em Jerusalém. Pois, se vai ser a capital do mundo, pois os presidentes e governadores têm que ser preparados. Tem que ser esperto e falar assim, bom, eu quero ter a minha representação ali, que o meu país esteja lá. E tudo já tem que estar sendo estabelecido desde aqui já tem que estar vendo o que vai ser esse reino milenial. Se lá no reino milenial vão estar reis e rainhas e sacerdotes e juízes, que são pessoas que estarão reinando lá, então tem que procurar o equivalente. Aí a pessoa faz assim, eu sou um. Aí está falando de mim. Eu vou reclamar, eu estou reclamando dessa posição. Essa posição pertence a mim. Eu estou representado nisto. Esse é o meu telefone. Ele ficou aí, eu silenciei. Vão lá e silencia ele para mim. Quem estará me ligando nessa hora? Bem, às vezes é o alarme que toca. Eu não sei se a porta está trancada, veja lá. Isso aí tudo faz parte.
Eu já ia falar assim, quem está com esse telefone aí, desliga. Mas tocou a mim mesmo, era eu mesmo. Um número que eu nem conheço. Bem, estamos entre família, certo? Mas obrigado por me trazer. Sempre nós colocamos aí um símbolozinho assim de não incomodar. Bem, mas vocês vejam como nesse tempo está cumprindo todas as profecias. E são profecias que foram faladas pelos profetas. E podemos dizer, mas se isso foi falado faz anos, centenas de anos, e para tornar mais perto, vamos falar, o apóstolo Paulo falou, o primeiro mensageiro da igreja gentil, depois pelo sétimo, o reverendo William Branham. Depois também houveram coisas que foram faladas pelo nosso precioso irmão William Soto Santiago, e não cumpriram no tempo dele, Deus o levou. Mas essa palavra continua sendo palavra viva, ou seja, sempre está aí presente, ativa para ser cumprida, para essa palavra ser cumprida, essa profecia ser cumprida em um tempo em específico. Deus não pode trazer uma palavra e deixar lá somente em letra. Não, tem que ter uma manifestação desta palavra escrita ou falada que depois foi escrita, e essa palavra, essa profecia tem que ser vista materializada, trazida à vida. A manifestação dos filhos de Deus, nós sempre damos esse exemplo, pois a manifestação dos filhos de Deus não ficou somente em letra, agora a letra já se move, fala, ri e toca. E essa vida essa palavra já recebeu vida, vê, e tudo isso. Todas as nações se reunirão em Jerusalém? Bom, isso não é impossível, isso é possível. Da forma que Deus já tem previsto, será assim. E depois, quando isso vai acontecer, aí dizem assim, isso é fácil. Sim, mas agora dizem, é fácil, agora é fácil. Mas é como quando tem uma história, eu não sei, que fala do ovo, coloca um ovo de pé. Não consegue, o ovo cai. Não consegue. Ok, vou colocar ele de pé. Mas desse jeito qualquer um... Bom, eu falei para você que colocasse ovo de pé, eu não falei como seria. Mesmo que fosse todo aí, esparramado aí, mas ficou de pé. Então, é como falar assim, coloca o ovo de pé e a casca fica de pé. Aí depois vão falar assim, isso é fácil, sim, agora é fácil. Então o mistério poderá ser um mistério, qualquer um poderá dizer, isso é difícil, isso é impossível. E quando Deus cumpre, aí fala, mas que simples, assim qualquer um. Bom, então por que você não fez? Quando não é o tempo para essa promessa, essa profecia ser cumprida, ninguém pode cumpri-la, somente o mensageiro correspondente ao tempo que essa profecia tem que ser realizada, vê? Veja aqui, ele continua dizendo, estou na mensagem, os campos estão prontos para a colheita. Foi visto pelo reverendo William Branham, porque a ele foi mostrado em visões, ou em várias visões, e ele chamou de a terceira etapa. Ou o anjo que aparecia a ele chamou a terceira etapa. E a terceira etapa culmina, tem a sua parte culminante em uma grande capa catedral gigante. Ali foi onde ele viu a parte culminante da terceira etapa, ou seja, a parte final da terceira etapa. No livro de Citas, na página 121, nos fala nessa porção aí nos fala dessa etapa no parágrafo 1076, que é uma etapa que ele chama, em uma parte mais em cima, o irmão Branham fala assim, agora está mudando de evangelização para fazer descansar de tal modo que o Espírito de Deus possa levar completamente a outra dimensão.
Do lado direito Rapto, escreveu una piedra angular y las edades. rápido, uma pedra angular e as eras. Y miren, escribe arriba, E veja, em cima ele escreveu cambio de evangelización para llevarnos a outra dimensão. muda de evangelização para nos levar a outra dimensão. É uma dimensão mais acima. Ou seja, a dimensão onde Paulo foi levado, que disse que coisas que o ouvido não ouviu e nem olho viu, e nem subiu ao coração do homem, são as que ele preparou. Preparou para nós, coisa que nunca tínhamos ouvido, porque que não estávamos lá na dimensão celestial, na dimensão mais acima. Ele nos disse que a coluna de fogo estava falando com alguém mais acima de onde ele estava, e ele disse que viu que a coluna de fogo voou a mim, voou de mim e foi falar com alguém que estava mais acima de onde eu estava. Agora, esse que a coluna de fogo estava falando, a esse instrumento, a esse profeta, depois os escolhidos de Deus estariam escutando. O que era o que ele estava falando? Não é que isso vai ficar com ele, mas ele estaria revelando, estaria dando a conhecer. Muda de evangelização para nos levar a outra dimensão, até rima. Muda de evangelização para nos levar a outra dimensão. E ele continua dizendo nessa mensagem. Agora, não quer dizer que se manifestaria somente ali, mas que ali tem a parte final, a parte culminante. Poderá começar em qualquer lugar. Ou seja, que pode começar em qualquer lugar, ele disse. Quando ele vê essa capa catedral, então ele já estava vendo algo que já estava em ação já fazia tempo. Ou seja, se já estava em ação já desde muito tempo, então tem que procurar onde está essa ação. Onde é que Deus está trabalhando, atuando. E se Deus está em ação na terra, nesse tempo, então no céu está em silêncio, porque é o tempo da meia hora de silêncio. A ação está na terra. Na página 32 nos fala ali disto que estaria sendo realizado na terra, que sabemos que é a fé do rapto. Vejam, página 32, do parágrafo 267, diz assim, quando as pessoas de Deus começaram a se reunir novamente, ali tem unidade, tem poder. Vem? Quando o povo de Deus se apertarem juntos, eu creio que então a ressurreição tomará lugar. Tomará lugar quando? Quando tiver essa reunião, essa unidade. Haverá um tempo de rapto quando o Espírito Santo começar a reunir em cima. E aí desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta indicando a pedra angular. Começa a reuni-los em cima. Então veja que não estaria essa parte que corresponde à noiva, porque a terceira etapa é para a noiva, para a igreja, para as fatos, para o mundo e os 144 mil, mas nessa parte não fala de evangelização, porque o que nós falamos lá que foi dito, sair da evangelização para subir a uma era mais acima. Então a reunião é a colheita, é essa pesca desses peixes grandes que o irmão Branham queria pescar. E vocês vejam também que vemos no cumprimento da visão da carpa, quando ele mostrou a ele aquele lago e ele começou tentando ensinar os ministros como pescar, porque lá tinham uns peixes grandes, os quais ele queria pescar. E isso corresponde à terceira etapa. Aí é onde os peixes grandes são pescados, vejam. E você poderá dizer, eu sou um peixe grande. Como você sabe que você é um peixe grande? Porque você está na era de pedra angular e foi pescado. E já está colocado como
E já está colocado aí como um desses que seria pescado e colocados na pedra angular, representando 153 peixes. E fala que a rede não rompia. E vocês sabem por que a rede não rompia, não rasgava? Porque você não é como esses que tem assim uns ferrões que rompem, rasga a rede. Você é um peixe suave, mas não puxa o contrário, porque senão vira um leão. Veja, fala que a rede não rompia. Todo isso, vean, quando ele habla de los cadillos, Veja, quando ele fala de tudo isso, daqueles carrapicho, aqueles espinhos, primeiro ele tirou o carrapicho, ele tirou primeiro o carrapicho da calça, e aí ele escreveu denominações, para poder passar essa etapa que ele estava falando. Depois vamos procurar esse lugar. E vocês vejam essa pesca que foi realizada desses peixes grandes. Esses aí já não rompem a rede. E lembram que a rede é a rede do Evangelho. Com a pesca desses peixes grandes não seria rompida. Pescado que ha roto el evangelio. Você não é um peixe que rompeu o Evangelho. Que Deus nos ajude a não romper o Evangelho. Agora, para isso é que esses anjos da colheita vêm, para fazer a separação, essa segregação entre o certo e o errado. Agora diz, e terá um tempo de rapto, quando o Espírito Santo começa a reunir em cima. Eles serão a minoria, desde já. Desde já, eles serão a minoria, mas lá terá um grande recolhimento. Em cima escreveu, tempo do rapto, fé de rapto. O recolhimento é em cima, e aí uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Tempo do rapto, entre parênteses, fé do rapto. O recolhimento é em cima, e aí colocou uma pedrinha angular. No número 267, aí ele desenhou uma pedrinha angular também. Agora continua dizendo. Diz que ele estava vendo algo que estava em ação já fazia tempo, porque ele viu pregação. É como dizer que ele via que estava falando, ele via pregação. Deixa eu ver que me enviaram rapidinho para não deixar isso para trás. 468 do livro Os Selos. Vamos ver. 468. Tem uma mensagem também que nos fala disto. Que nos mostra (468) 468 diz assim. Vejam, isso foi para a visita dos anjos. Agora, para a ressurreição, vejam, tem que tirar tudo, todo espinho, todo carrapicho e toda coisa denominacional. Veja, aqui tem 3 testemunhas. Em torno de um mês, página 468. Aproximadamente um mês eu estava metido lá na serra, quase na fronteira do México. E estamos na fronteira do México. Lá também, quando estivemos em El Paso, estivemos na fronteira do México. Estivemos lá na extrema esquerda, agora estamos na direita. Junto com 2 irmãos que estão sentados aqui hoje. Eu estava tirando os espinhos da calça. Aí ele escreveu carrapicho. Carrapicho de joio. Uxi. Tira esses carrapichos de joio de você, arranca eles
desde a raiz. Às vezes fura tão duro, atravessa a calça e fura você. É tão duro, tão difícil que atravessa a calça e você percebe quando te fura. Que tinha agarrado aí quando eu ia caminhando. Ou seja, aqui no dia a dia, essas coisas pegam a você e tem que arrancá-los. E de repente houve um trovão que parecia que ia tombar a serra. Do lado esquerdo ele escreveu também, denominação. Isso é a verdade. Eu nunca falei nada aos irmãos, mas eles perceberam uma diferença. Então ele disse, te prepara, volta para o Oriente. Aí ele escreveu, volta para o Oriente. Aí ele escreveu, Israel. Aí, aqui está a interpretação da visão. Para que vocês saibam, o irmão Rosman não encontrou o animal que estava procurando, estávamos fazendo esforço para encontrá-lo. Mas naquela noite o Senhor me disse, como sinal para você, ele não vai encontrar o animal. Você tem que se consagrar agora para a visitação desses anjos. Ou seja, que ele tinha que se consagrar, veja. Já tinha mandado ele tirar os carrapichos, os espinhos, e isso é um ensinamento muito grande para a igreja noiva. Agora vejam, aqui na mensagem continua dizendo, porque viu pregação, chamamento ao altar, viu oração pelos enfermos e assim por diante. E isso não acontece da noite para amanhã, isto é o ministério que estava sendo operado. Ele viu um desses dias que esse ministério estava operando. Agora, para esse ministério chegar até ali, na página 17b do livro de Citas, no parágrafo 72, aí é onde nos fala desta culminação ou dessa última culminação. Fala assim, não faz muito tempo eu tive um sonho. Não faz muito tempo eu tive uma visão, algumas semanas atrás, onde aí em cima ele escreveu Elias. Eu estava pregando desde o sol e eu tinha uma grande audiência e acontecerá. E acontecerá. E eu estava pregando e a minha audiência era uma catedral no bosque. E o sol sobre o qual eu estava brilhando sobre muitos lugares. Eu tinha que fazer duas culminações. Aí ele escreveu quarto Elias e quinto Elias. E eu estava mostrando a eles sobre cura divina, sobre visões e como Deus tinha prometido e todas as coisas. E eles estavam se alegrando. Então, quando eu desci para revisar a primeira culminação, aí ele escreveu quarto Elias. Era para dizer a eles que todas aquelas coisas, era para dizer a eles que todas estas coisas eram a palavra. Aqui em cima desse parágrafo 72 escreveu as duas culminações de Elias. A carpa no bosque e o sol. As duas culminações de Elias. A carpa no bosque e o sol. E vejam embaixo, ele escreveu. Na página 7b, escreveu o sol da tarde, um traço, Elias. O sol da manhã, um traço, Moisés e Elias, a segunda vinda. A gente se alegra quando vê a profecia em cumprimento, ou seja, sendo cumpridas, sendo materializadas. Isso já é uma palavra em cumprimento. E quando eu tive que falar que todos tinham fome, eu prego tremendamente longo. Às vezes eu prego um pouco longo. Mas veja, as mensagens de ensinamento no livro Os Cílios fala que são longas. Em cima ele escreveu, eu prego tremendamente longo, ele escreveu aí. Mas eles estavam com fome e queriam encontrar alguma coisa para comer, e eles começaram a sair, e eu disse, espere um minuto,
Vocês não ouviram? Vejam, eu quero dizer a vocês de onde vem. É a palavra. É a palavra. E quando eu comecei a falar, falando novamente sobre a palavra, e como foi feito pela palavra, em todos se foram. Bem, essa foi a forma que aconteceu. E quando eu me ponho ali, a Escritura vem a mim. Aí desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Na visão, estando em uma cadeira no meu lar, como às 9 da manhã, vocês sabem que quando Nosso Senhor estava jovem no seu ministério, quando ele estava curando os enfermos e todas aquelas coisas, aquele jovem rabino da Galileia, ele era um grande homem. Mas um dia ele começou a aprofundar na palavra, e quando entrou na palavra, as pessoas foram embora. Os 70 o deixaram. Então ele virou para os 12 e lhes disse: vocês também querem ir? Então aconteceu o que eu pensava na visão. Sim, isso é correto. Bem, eu tenho outra combinação. Aí ele escreveu: quinto Elias, uma grande combinação que tenho que fazer. Mas agora o sol está brilhante. Agora ele escreveu: quarto Elias. Mas dentro de pouco a sombra da noite estará caindo, e todos eles estarão regressando novamente. Então eu finalizarei essa outra combinação. Aí ele escreveu: quinto Elias. Eu levantei minhas mãos e disse: glória a Deus, não tenho que estudar mais, porque o encargo que eu recebi no princípio foi: fique com a palavra, e eu ficarei com isso. E depois, quando eu comecei outra vez, aí escreveu: quinto Elias, somente manterei retirado o que disse, e então esperarei por essa culminação. E pensei: não devo esquecer, e saí da visão. Eu não sei qual texto tinha, mas certamente que virá outra combinação. No final ele escreveu: em Moisés e Elias. Do lado esquerdo para cima escreveu: vem outra culminação. O sol se põe e vem a noite. Vem outra combinação. O sol se põe e vem a noite. Na página 80 nos fala também, nos fala um pouquinho disto, desta visão também. Vamos à página 80 para ver ali o relato que ele nos dá nessa porção do parágrafo 677. Aí nos disse também: eu pensei, isso quer dizer, quando essa visão me deixar, isso quer dizer que eu vou ser morto por uma explosão ou alguma coisa. Eu pensei, estou aqui, e fui levantado em cima. Aqui eles estão em algum lugar. Eu estou nesta pirâmide de anjos aqui, mas eu não sei, talvez o Senhor vem para me levar ao meu lar. Então eu escutei José lá embaixo dizendo: papaizinho. E eu pensei, não. Se fosse isso, então ele teria levado ele também. E recordem que José é tipo da segunda vinda do Senhor. O filho dele, José. Então algo disse: recorde, eu estou olhando e esperando por uma mensagem que eu sempre vi no futuro, por alguma coisa. Na visão do outro dia, você sabe, quando eu estive aqui, não faz muito tempo, me falando a respeito do que ia acontecer, como eu estava pregando desde o sol, dentro deste lugar. Então ele disse: agora recordem que a segunda culminação ainda está por chegar. E eu pensei, terá uma mensagem. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Desenhou as últimas 3 eras, mas desde baixo começou a desenhar círculozinho, incluindo esses últimos 3 círculozinhos, e escreveu lua, igreja, ou seja, aí a lua. E em cima, na pedra angular, aí ele fez reflexos, raios
e escreveu Sol. Se lembra da minha mensagem aqui? A abertura desta coroação, onde essas 7 vozes e selos não estão ainda escritos na palavra de Deus. Se lembra? As 7 vozes são os 7 trovões. E me levou dentro de uma pirâmide. E Junior Jackson, se você estiver aqui, esse sonho que você me contou não faz muito tempo, eu não direi nessa manhã, você foi tão reticência, Deus foi tão perfeito. Eu não vou lhes dar a interpretação porque eu vi algo se mover, a mesma coisa. Vê? E eu sabia isso. Irmã Collins, exatamente o mesmo. E 6 desses se dirigindo exatamente a mesma coisa, e então a visão que eu disse a vocês, a todos, no ano passado, ela aconteceu somente no outro dia. Isso aconteceria. E lá está descansando bem, cada coisa descansando lá fora. É somente algo se movendo. Eu não sei o que é. E do lado esquerdo para cima ele escreveu a segunda culminação. Haverá uma mensagem em 3 linhas. A segunda culminação, haverá uma mensagem pregando desde o sol. Ele escreveu aí também. Em cima também, no parágrafo em cima, escreveu pregando desde o sol. E antes de pregando, ele escreveu quinto Elias. Ou você colocou assim, pequeno, quinto Elias pregando desde o sol. E aí embaixo colocou os 7 anjos, os trovões é igual, não está escrito. Quinto Elias pregando desde o sol, os 7 anjos, os trovões não estão escritos. E tem outro lugar que vejam na página 80, aqui também, da 683, na página 81, mas começa desde a 80, embaixo fala assim, eu me lembro, ele desceu ali naquela grande luz, parado lá, na beira do rio, 1933, em junho, quando ele falou, assim como João Batista foi enviado na frente e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio com a mensagem para o mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E se foi ao redor do mundo, e a luz do avivamento foi edificada por 15 anos em quase toda a montanha, cura divina no mundo todo, e o poder e restauração. Agora, eu acredito que ela está pronta para golpear essa culminação final. Aí ele escreveu quinto Elias, mais além para trazer à frente uma fé que raptará a igreja em glória. E ela descansa na mensagem. E aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular e escreveu embaixo, fé do rapto é igual na culminação final. Em cima escreveu a culminação final. Ou seja, que essa culminação final que o quinto Elias faria seria para trazer essa fé do rapto aos escolhidos. Na página 72 nos fala disso também. No parágrafo 619, vejam, diz assim, agora nós já vimos e estamos testificando o aparecimento do Senhor. Ele escreveu com Elias. Agora, observa, aparecendo e vindo são 2 palavras diferentes. Aparecer, aí escreveu Elias em cima. E então, vir. Aí escreveu Moisés e Elias. Agora é o aparecimento. Ele apareceu nesses últimos dias aqui mesmo conosco, nos últimos quantos anos. Agora vejam que o aparecimento, a aclamação, e vocês vejam que tudo isso, nesse tempo final se cumprem as 3 coisas também, porque na mensagem do irmão Branham, onde está e colocou esse mensageiro final? Onde ele colocou? Nessa plataforma que ele preparou para o seu Senhor, e aí está nessa aclamação. Ou seja, tudo se resume nesse tempo. Aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A aclamação está aí na mensagem. Ele disse, talvez eu não farei, mas essa mensagem precursará a Jesus Cristo ao mundo, ou seja,
a segunda vinda do Senhor. E na página 77, ali nos fala também, no parágrafo 659, diz assim: depois de Sardes, Lutero. Então veio Filadélfia, piedade. Wesley, cura, viva somente pela fé, Lutero disse. Santificação através de Wesley. Então veio bondade imanável através de Laodiceia. E nós cremos que a grande mensagem da segunda aparição ou aparecimento de Elias, escreveu o quinto. Do lado escreveu quinto Elias. O aparecimento de Elias no quinto dia varrerá a terra. E embaixo escreveu o segundo aparecimento de Elias, o quinto Elias com Moisés. O segundo aparecimento de Elias é quinto Elias com Moisés nos últimos dias. E continua dizendo: e para cada era sempre tem um ministério colocado em um mensageiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre é colocado um mensageiro para cada era e para cada dispensação. E ele, referindo ao irmão Branham, ele disse, e ele não era um instrumento porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. Ele e os que se foram à sexta dimensão são instrumentos porque estão lá. Como vão ser os instrumentos se estão lá? Tem que ter um instrumento vivo no meio da igreja cumprindo essa profecia, essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. E ele não era um instrumento porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. E não era uma capa catedral dele. Ele nunca tinha visto. Ele foi levado e ele não entendia o que estava acontecendo no quartinho pequeno. E esteve olhando, vendo que algo estava acontecendo, porque as pessoas saíam curadas, mas ele não compreendia. Portanto, não era o ministério dele. Não era ele no seu ministério ali, era outra pessoa. Mas, claro, não canta um galo. Era o ministério do Senhor em sua segunda vinda. E ele viu que quando ele desceu, ele disse o que ele me disse ali. Um humano nesse mundo, ele disse assim, com a Bíblia aqui na minha mão, um humano nesse mundo nunca saberá. Isso eu guardarei no meu seio, porque lá ele escutou o nome e escutou tudo o que estava sendo revelado. Fé de rapto é igual na culminação. Essa é a fé do rapto que todos e cada um de nós estamos recebendo nesta culminação final. Na maior culminação do programa divino. Teve a culminação em cada dispensação, quando estava terminando uma e começou outra, e foram bem-aventurados. Os que estiveram na culminação desta culminação que estava terminando e começando essa nova culminação, foi uma bênção para os que estavam presentes ali na culminação desta dispensação que estava começando. Mas bem-aventurados somos nós que estamos na culminação final, ou seja, na última culminação do seu programa, e correspondeu a nós. As cordas nos caíram em lugares deleitosos. As cordas de quê? Da carpa. Cobriu, a carpa se estendeu. Essa terceira etapa cobriu aonde quer que estiver um filho de Deus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, em seu nome novo, aí eu estou no meio deles. E grande é o quê? A herança que nos correspondeu. Obrigado, Pai, pela herança que Tu me deste. Obrigado, Pai, pela bênção que Tu me deste. Obrigado, Pai, porque me colocaste nesse tempo final, nesta culminação final. Obrigado, 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 Pai. Sempre estaremos agradecidos a Ele por nos colocar nesse tempo desta culminação final.
Fé do rapto é igual na culminação final. Para mim foi um privilégio muito, porém que muito grande estar com vocês aqui em Harlingen, Texas, Harlingen, Texas, e compartilhar esses momentinhos nesses dias ao redor da palavra e tudo que Deus está realizando e cada um ser parte deste programa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos lá em Matamoros. E lá que Deus nos permita abrir e falar tudo o que tem que ser falado e ficar calado com o que tem que calar. Porque não queremos que o programa de Deus seja afetado, e sim que se cumpra. E como somos um povo entendido, saberemos que qualquer coisa que não for falado, senão que vamos falando à medida que Deus vai nos permitindo ver e ir falando, porque o que desejamos é ver os que vão ser ressuscitados e nós ser transformados. Esta é a finalidade, mas até chegar a esse momento tem um processo, tem um caminho nesta culminação, no qual cada um de nós queremos ser encontrados fiéis e não romper o Evangelho, não fazer algo que afete o programa, mas ser de ajuda para o engrandecimento do reino do Messias, do ungido. Esse reino que em breve estará estabelecido aqui na terra. Fé de rapto é igual na culminação final. Vamos deixar conosco o reverendo William Pérez, desde Porto Rico, para que ele termine e finalize a nossa parte nesta ocasião com um cântico e depois a oração para assim ser despedidos e agradecidos. E todo dia de hoje, meditando em toda a palavra que Ele nos deu e sempre agradecidos a Ele por ter nos permitido viver nesse tempo. A vida é esse presente de amor que Ele nos deu. Estar vivos e poder estar palpando, tocando a vinda do Senhor e crendo com todo o nosso coração. Conosco o reverendo William Pérez para continuar.